Obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, e colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Porque nós viemos até aqui, Pai, para ouvir as Tuas palavras, somente as Tuas palavras. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber da Tua presença que traz refrigério, a Tua presença que traz coragem, a Tua presença, Senhor, que traz uma nova direção para quem não tinha esperança. Nós desejamos, Pai, mais do que tudo, a Tua presença e com ela as Tuas palavras, a Tua mensagem, Senhor. Que nessa manhã, Pai, em nossos corações, nesse lugar, nessa reunião, que o Senhor seja o centro e que possamos, Pai, fluir nas Tuas águas, aonde o Senhor deseja nos levar. Nós cremos, Senhor. Eu te peço as Tuas palavras e creio que o Senhor fará. Eu oro, Pai, para que o Senhor respalde a Sua palavra. No nome de Jesus. Tudo é para o Senhor, Pai. Estamos aqui por causa de Ti. Toda glória seja dada ao Senhor. Tudo volta para Ti. Obrigada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Pode sentar também. Eu quero dar bom dia a todos vocês. Estou feliz por estar aqui. Agradeço a oportunidade. E orando ao Senhor, Ele foi ministrando algumas coisas ao meu coração. E eu oro para que você abra o seu coração para receber. Oro também para que eu tenha sabedoria para falar. Amém? Para que nós possamos receber do Senhor. Eu quero que você abra em Gênesis 12. Vamos começar com esse texto. Gênesis 12. Enquanto você abre, eu quero só te dar um contexto do que acontece antes de Gênesis 12. O último versículo do capítulo 11 de Gênesis vai nos contar que o pai de Abraão morreu. Então eu quero que você guarde essa informação. O pai de Abraão morreu. E agora nós vamos ler Gênesis 12, no versículo 1, que diz o seguinte. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Cada sociedade, ao longo dos séculos e em cada tempo, carregam alguns elementos que são significativos, que caracterizam aquele povo e aquela sociedade. No tempo de Abraão, nós podemos dizer que aquilo que tinha valor para o povo, aquilo que caracterizava o povo, eram coisas como família, herança e terra. Você pode dizer, Amanda, mas isso também tem algum valor para nós no nosso tempo. Mas a forma como nós olhamos para essas coisas tem uma intensidade muito diferente, tem um peso muito diferente do que tinha para Abraão e para o seu povo. Terra, herança, a sua posição na casa do pai era algo tão forte que era a identidade daquela pessoa. A pessoa era o que ela representava dentro da casa do seu pai. Então, quando nós lemos esse texto de Gênesis 12, com o nosso olhar do nosso tempo, o olhar do século 21, a gente perde o tanto do que Deus estava pedindo a Abraão e o tanto que Abraão deu ao Senhor quando lhe obedeceu. Deus não estava pedindo muito a Abraão, Deus estava pedindo tudo. Porque a posição na casa do pai significava a sua segurança, a sua identidade, significava o futuro de uma pessoa, a posição na casa do seu pai. Deus estava pedindo tudo a Abraão aqui, mas eu peço licença para chamar desde já de Abraão. Deus estava pedindo tudo a ele. Principalmente porque ele era o descendente. Lembra? O pai dele tinha morrido. Então,
A casa do pai, para Abraão, era o futuro dele. Era tudo o que ele tinha. Quando Deus pede a Abraão o que ele pede, é interessante que Deus não está olhando apenas para Abraão. No ato da fala de Deus, ele está deixando claro que também está convocando os descendentes de Abraão. É interessante notar que nesse momento, Abraão não tem filhos. Ele era sozinho. Mas sozinho que eu digo, não tinha filhos. Quando Deus está chamando Abraão, o chamado de Deus está incluindo descendentes. Está incluindo os filhos que Abraão não tem, os netos que ele ainda não tem. Está incluindo todas as famílias da terra. Isso me aponta algo sobre o olhar de Deus para o indivíduo. Não para no indivíduo. Quando Deus chama uma pessoa, não tem o único objetivo e fim naquela pessoa. Deus está olhando além daquela pessoa. Assim como foi com Abraão, Deus também estava vendo Isaac, Deus também estava chamando Isaac. Deus também estava chamando Jacó no ato de chamar Abraão. Talvez você tenha uma história parecida com a de Abraão, guardadas as devidas proporções, você pode ter uma história semelhante à de Abraão. Abraão não tinha, ele não sabia o que era adorar o Senhor por ter aprendido na sua casa. Na sua casa ele aprendeu a adorar ídolos, a falsos deuses. Ele não sabia o que era adorar o verdadeiro Deus. Por isso que Deus o chama para romper com aquilo que era o futuro de Abraão. Porque Deus não queria que o futuro de Abraão estivesse permeado de idolatria, de falsos deuses. E Deus diz, para que você seja meu, você tem que sair daí. Talvez você tenha uma história parecida com a de Abraão. Talvez para estar aqui e ter entregue o seu coração ao Senhor, você rompeu laços de crença que vieram da sua casa. E Deus pôde começar algo novo a partir de você. Mas como eu estava falando, ao chamar Abraão, Deus também estava olhando para os descendentes. E aí nasce Isaac, o filho da promessa. E eu tenho certeza que Isaac cresceu ouvindo sobre o Senhor. Cresceu vendo o Senhor sendo adorado no seu lar. Isaac já nasce numa circunstância completamente diferente. O seu pai já adorava a Deus. O seu pai tinha um Deus, o Deus do meu pai. Mas a bondade de Deus ela é tão grandiosa que Deus não permite que uma pessoa viva pela fé de seus pais. É uma bênção conhecer a Deus desde novo através da fé dos nossos pais. Mas Deus não permite que alguém viva apenas pela fé dos pais, porque a fé dos pais leva um filho até certo ponto. Mas para todo indivíduo Deus precisa se revelar, Deus precisa ser conhecido, porque a fé é individual. Então chega um momento da vida de Isaac, eu acho esse texto muito lindo, se você quiser abrir comigo, está em Gênesis 26, senão você me ouve. Gênesis 26, no versículo 24, Deus está falando com Isaac e ele diz o seguinte: na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Então Isaac cresceu ouvindo sobre o Senhor, cresceu vendo o Senhor sendo adorado no seu lar, mas chega um momento na vida de Isaac que aquele Deus que ele ouvia falar aparece a ele. O versículo vai nos dizer que o Senhor apareceu e disse: eu sou. E agora não é apenas o Deus do meu pai, é o meu Deus. Eu sou o Deus do seu pai. E Deus agora é o Deus de Isaac também. Isaac não precisa mais viver baseado no que ele ouviu, mas agora ele vive baseado no que ele mesmo crê. Semelhante à história de Isaac, foi a minha história. Eu cresci num lar, meus pais já haviam se convertido, eles já haviam entregue o seu coração a Jesus, já eram tementes ao Senhor. Então, eu não tenho memórias de não congregar. Eu não sei o que é uma vida sem ir à igreja. Graças a Deus, não estou falando como se fosse algo negativo, não. Isso é bom, eu diria que é um privilégio nascer num lar assim. Nem você pode ter sido Abraão, mas você pode ter sido Isaac. E não tem problema em qual você é, porque Deus chama aos dois.
Amém? As diferenças não desqualificam ninguém. Mas eu cresci nesse lar cujo Deus já era adorado e eu cresci ouvindo sobre o Senhor, lendo a Bíblia, orando, indo à igreja. Tão natural quanto me alimentar, escovar os dentes, era ir à igreja. Sempre fez parte da minha vida isso. Mas quando eu tinha 15 anos, eu já contei isso aqui, eu peço licença para contar mais uma vez, porque vai fazer sentido, vou ser breve. Quando eu tinha 15 anos, na escola, eu não ouvi isso em nenhum outro lugar, isso foi na escola, com alguns professores muito influentes que eu tinha. E eles começaram semanalmente a disseminar ideias ateístas nos assuntos de suas aulas. Nessa época eu já era filha de pastor, eu servia na igreja, mas eu tinha que ir para a escola todos os dias. Então eu ouvia tudo o que eles falavam. E eu não sei como os outros alunos reagiram a isso, mas eu não consegui ficar indiferente ao que os professores falavam. Aquelas ideias, elas me atingiram com força total. Foi um golpe muito profundo em mim. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu ia para a igreja, mas fazia sentido. Quando eles questionavam, e eles eram muito questionadores. Quando eles questionavam, aquilo fazia sentido para mim. E eu não conseguia ignorar. Eu ouvia toda semana, eu não conseguia ignorar. E por perceber que fazia razão, eu disse, eu vou investigar isso. A minha atitude na época foi reunir todos aqueles questionamentos que estavam dentro de mim e já estavam me sufocando. E eu comecei a botar para fora. E comecei a perguntar aos meus pais e a algumas pessoas da igreja. Sempre que as perguntas elas iam para um lado mais filosófico, as pessoas não conseguiam me responder. Se respondiam, não era de forma satisfatória, não tirava a minha dúvida. Então eu continuei cheia de dúvidas e ninguém era capaz de me responder. E aquilo começou a me agoniar muito, até que chegou num ponto que eu entrei no meu quarto, sem nenhum tipo de emoção. Eu fiz o que eu disse no dia que seria a minha última oração. Eu entrei no meu quarto e disse, Deus, essa é a minha última oração. Eu não sei se o Senhor está me ouvindo ou se eu estou falando para as paredes, mas essa é a minha última oração. Eu não vou viver uma mentira. Eu não vou passar 30, 40 anos dentro de uma igreja sem acreditar no que eu estou vivendo. Em respeito aos meus pais, até enquanto eu depender deles e morar na casa deles, eu vou para a igreja, eu vou servir, vai continuar tudo do jeito que está. Eu não quero causar escândalo, eu vou continuar. Mas no dia que eu tiver a minha liberdade, eu nunca mais boto meu pé dentro de uma igreja. Se isso é mentira, eu não vou viver a minha vida nisso. Mas se o Senhor existir, for real e se revelar a mim e me convencer, eu entregarei a minha vida e todos os meus dias a Ti. Amém, pronto. Não chorei, não tinha nenhuma emoção, eu saí literalmente achando que eu estava conversando com as paredes. Mas em respeito a toda a tradição, eu quis fazer a última oração, né? Aí, pronto, segui. Foi interessante que, lembra que eu tinha dito, ninguém tinha me respondido às minhas dúvidas. Eu estava muito inquieta com todas elas e eu segui a minha vida. Eu lembro que isso foi na metade do ano. E naqueles 6 meses para frente, Deus se revelou a mim de uma forma tão intensa, tão pessoal. Em toda a minha vida depois disso, Ele não se revelou mais como naqueles 6 meses. Não é que hoje não seja bom e que eu vivo do passado. Eu só quero dizer para você que foi diferente naquela época. Porque Deus estava se mostrando a alguém que não acreditava que Ele existia. Então hoje a gente não precisa mais disso. Porque eu creio em Deus. É diferente. Amém? Mas naqueles 6 meses eu não cria. Então Deus ele começou a se manifestar de uma forma inconfundível. Eu lembro que ainda no processo eu disse, Deus, eu posso me desviar, eu posso fazer qualquer coisa, mas uma coisa eu não posso mais dizer, é que o Senhor não existe. No final daquele ano, eu entreguei o meu coração a Jesus. Se Deus, eu estou plenamente convicta, e ninguém rouba mais essa confiança dentro de mim, de que o Senhor existe e é real. E tudo foi diferente a partir daquele ano, quando eu tinha 15 anos.
A história de cada Isaac pode ser diferente. As histórias não precisam ser iguais. São diferentes para que abençoem o máximo de pessoas possível. Mas aquele momento foi como se Deus chegasse para mim e dissesse: Amanda, eu sou o Deus dos seus pais. Porque Ele não ia permitir que eu vivesse para sempre baseado na fé dos meus pais, porque Deus sabe, cada um de nós sabemos que a fé de um pai e de uma mãe pode muito por um filho, mas não sustenta para sempre. É preciso em algum momento que seja desenvolvido no coração fé em Deus. E deixa eu te dizer, Deus faz questão de se revelar individualmente para cada pessoa. Não existe esse para quem Deus não diga: eu sou o Deus do teu pai. Se vocês estão aqui na igreja, eu vou entrar mais nesse tema do Deus do pai, tá bom? Então confie que Deus também vai fazer isso com seus filhos. Tem uma frase que eu escutei num momento muito propício, e eu carrego essa frase, não é minha, mas eu carrego ela comigo sempre. Em nenhuma situação Deus chega atrasado. Deus chega no tempo. Sabia que foi muito incômodo para mim viver com todas aquelas dúvidas não respondidas, mas eu precisei passar por aquilo, porque Deus estava criando em mim e na minha família um testemunho, que hoje ninguém tira de mim esse testemunho. Deus está cuidando da sua história, cuidando da sua vida e cuidando dos seus filhos. E Ele é Deus o suficiente para, assim como no dia que Ele chegou para você e disse: eu sou o teu Deus, Ele também fará isso com seus filhos. No tempo dEle, da forma dEle. E quando esse momento chega, quando nós nos tornamos conscientes de que agora esse Deus é o meu Deus, tudo muda para nós. Porque isso traz para o indivíduo consciência. Então agora não é simplesmente o meu pai ou a minha mãe que está me mandando fazer isso ou aquilo. Agora eu entendo que Deus é o meu Deus. Isso me traz consciência. Para que eu ande no caminho do Senhor. Quando Deus se revela a alguém, Ele está chamando aquela pessoa para um nível de responsabilidade. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. O que Deus tem para mim. Agora eu vou começar a falar um pouco mais específico para filhos. E eu quero que você abra o seu coração para receber. Porque eu creio e oro para que, se você ainda não teve esse encontro pessoal com Cristo, não é nascer numa igreja que salva uma pessoa. Cristo salva. Então eu oro para que você tenha esse encontro com Cristo. E uma vez que nós entendemos que Deus é o meu Deus, isso muda a minha vida, muda minhas prioridades, muda minhas escolhas. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, muda drasticamente a vida dessa pessoa. Não existe essa de eu era uma pessoa boa antes de Cristo, Jesus chegou, eu dei um up. Não existe isso. Sem Jesus não éramos nada. E com Jesus tudo muda. Pense em apóstolo Paulo. Quem ele era antes de Cristo. E quando Cristo chegou na vida dele, tudo mudou de forma radical. Da mesma forma nas nossas vidas. E eu preciso me perguntar, como filho, o que Deus quer de mim? O que Deus deseja que eu faça? Porque no ato de entregar a minha vida a Cristo, eu entreguei literalmente a minha vida. Não pela metade, não uma parte, mas toda a minha vida. Eu quero que você abra comigo Efésios 6. Efésios 6, eu vou ler o versículo 1. Diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Colossenses 3:20, eu vou ler, quero que você preste atenção, diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Em Efésios diz, obedeçam porque isso é justo. Em Colossenses diz, obedeçam porque isso agrada ao Senhor. Obedecer aos pais é justo e agrada ao Senhor. No ato de obedecer ao meu pai, eu estou agradando não apenas o meu pai, mas eu estou agradando ao Senhor. Imagine agradar ao Senhor. Isso desperta em você alguma coisa, porque eu desejo agradar ao Senhor. O que é que a Bíblia está dizendo que agrada ao Senhor? Obediência. Diga, obediência. Agrada ao Senhor. Sabe que é uma ótima oportunidade dentro da sua casa você aprender a obediência e a submissão? Porque a vida do crente é toda, do início ao fim, uma vida de submissão. Você se submete aos seus pais, você se submete às autoridades, você se casa, a esposa se submete ao marido, o marido e a esposa se submetem a Cristo. Não existe essa vida dentro do cristianismo onde agora eu não preciso ser submissa a ninguém. Não existe esse nariz empinado dentro do cristianismo. Eu já tentei, não dá certo. Toda a vida do crente é uma vida de submissão. E um ótimo lugar para você aprender essa lição é dentro de casa, submetendo-se ao seu pai ou à sua mãe, ou a quem cuida de você. Sabe por que na igreja existem tantas pessoas que dão trabalho demais para a liderança, nunca aprenderam a se submeter a alguém? Mas quando você aprende a se submeter ao seu pai e sua mãe, e esse aprendizado está disponível, constante, é um curso de todos os dias, nunca acaba. Enquanto você estiver na casa do pai e da mãe, o curso está valendo. Então chega uma hora que você aprende. E você não precisa ficar dando trabalho aos seus líderes na igreja. Você não precisa ficar dando trabalho em outros ambientes sociais onde você deve submissão à pessoa que está ali sobre você. Porque você aprendeu a lição. Sabe qual é a lição básica de submissão? Não precisa consultar a sua vontade. É só fazer. É só obedecer. A oração de Jesus, o Filho perfeito, o que é que ele diz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas... Pronto, temos que orar igual Jesus. Não seja feita a minha vontade. Efésios vai nos dizer o seguinte, que é nesse ato de obedecer ao Senhor, esse é o primeiro mandamento com promessa, e diz assim, para que tudo te corra bem. Diga, tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. O mundo está dizendo para os jovens e para as crianças que para que tudo vá bem na sua vida, o que ela precisa é estudar muito, passar no Enem, entrar numa faculdade, fazer um bom curso, conseguir um emprego, ter muito dinheiro e aí sim tudo irá bem na sua vida. E muitas famílias cristãs compram essa ideia e dizem assim, filho, tudo bem, fica em casa, não vá para a igreja, porque você tem que estudar para passar num curso bom, para ter o seu dinheiro. Não se envolve nos departamentos da igreja, porque vai tirar seu tempo de estudo. E deixa o filho manhã, tarde e noite, em escola e em faculdade, negligenciando o congregado daquela criança ou daquele jovem. Sendo que isso não é o que a Bíblia diz, é o que o mundo diz. O que Efésios está dizendo é, para que tudo te corra bem, não é vá atrás de dinheiro ou de um curso. Para que tudo te corra bem, obedeça aos seus pais. A Bíblia está dizendo para o filho, esse é o segredo do sucesso. Amanda, você está me dizendo que eu não devo estudar? Que eu não devo trabalhar? Que eu não devo buscar essas coisas? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é bem claro, preste atenção que você vai entender. Na nossa vida a gente precisa fazer uma hierarquia do que é mais importante, do que é importante em segundo lugar, importante em terceiro lugar. Não é que estudo e trabalho não sejam importantes. Mas se um dia, e esse dia vai chegar, você precisar escolher entre eu vou estudar ou eu vou para a igreja, eu vou para a igreja.
eu lembro que no meu período escolar, eu tinha essa consciência não como uma cobrança a Deus, mas eu dizia assim, Deus, eu sei que enquanto eu cuidar das tuas coisas, o Senhor cuida das minhas. E assim que nós, um período específico da nossa vida, eu estava na faculdade. Foram 2 momentos diferentes. Deixa eu contar primeiro o meu. O meu curso só tinha à noite, então eu fazia à noite. E quinta-feira à noite tem culto, amém? E nesse período específico, o louvor passou por uma dificuldade muito grande, então não tinham pessoas que cantassem, porque todas estavam em outros compromissos. E eu precisei estar nesses meses, todas as quintas-feiras lá cumprindo escala, porque não tinha outra pessoa. E eu fui todas as quintas e o que acontece? Eu perdi todas as aulas daquela quinta-feira na minha faculdade. E quando terminou, eu reprovei naquela matéria, porque eu simplesmente não apareci no curso. E meu professor falou, Amanda, você não apareceu, você perdeu e tal, reprovou. Eu falei, professor, eu tive alguns compromissos, não pude. E pronto, ficou por isso. E depois eu quis ficar um pouco aperreada com isso, e depois eu disse, Deus, o Senhor vai cuidar disso. Porque eu não estava faltando para ficar em casa. Eu faltei para cuidar da casa do Senhor. Então eu peço que o Senhor resolva isso aí para mim agora. Depois disso, meu professor me mandou uma mensagem do Neida, como o povo diz. Ele mandou uma mensagem assim, Amanda, eu resolvi aqui, eu vou te passar nessa matéria, você não precisa fazer ela de novo. Eu não pedi a ele, mas eu pedi ao meu Deus. Sabe por quê? No dia que você tiver a escolher entre servir ao Senhor e estudar, sirva ao Senhor. Porque inteligência não se consegue dentro de uma escola, muito menos na faculdade. Pelo contrário, se você só depender disso, você vai ficar burro. A inteligência foi criada pelo Senhor e Ele que dá. Deus quem ensina a estudar. Então eu sabia que qualquer outra coisa me prejudicaria, mas por causa das coisas do Senhor, eu não seria prejudicada. A mesma coisa aconteceu com meu irmão. Ele tocava violão na igreja, fazia direito, fazia faculdade e não tinha quem tocasse. E ele precisou passar muito tempo tocando violão ali e também, naturalmente, foi prejudicado na faculdade. Mas o Senhor honrou a vida dele. Ele tanto se formou e hoje ele trabalha no jurídico do Ministério Verbo da Vida em Campina Grande. Eu não falo isso como nenhum tipo de orgulho, eu só estou querendo te dizer que vale a pena colocar o Senhor e as coisas do Senhor em primeiro lugar. Não compre a ideia do mundo, de correr atrás das coisas do mundo, porque a felicidade não está nisso. Você vai se acabar de estudar, passar no vestibular, fazer um curso, trabalhar e ter dinheiro e não vai ser feliz. Porque o mundo não pode dar isso. Só Deus pode. Deus é o dono da alegria, só Ele pode dar alegria para alguém. E Deus está dizendo, quer que tudo vá bem? Quer ter uma vida longa sobre essa terra? Obedeça aos seus pais. E eu vivi tempo suficiente para dizer que vale a pena e que é verdade. O meu relacionamento com Deus começou no pressuposto de eu não vou viver uma mentira. Então eu estou dizendo a você que esse versículo é absolutamente real. E que Deus abençoa quem é obediente ao seu pai e à sua mãe. E você pode correr nesse mundo e não vai encontrar a bênção que é o fruto da obediência a pai e mãe. É um presente que Deus lhe dá. Quando o Senhor nos chamou para ir para Arapiraca, eu não queria ir para lá, porque, pensa, no auge da minha adolescência, eu achava que minha vida toda estava em Maceió, eu não queria ir. E assim que nós fomos para lá, nós passamos os primeiros meses, eu e meus irmãos, assim, muito depressivos, sabe? A gente ficava no quarto, às vezes chorava. E meus pais tendo que lidar com a pressão de iniciar o trabalho e vendo seus filhos infelizes em casa. Mas mesmo assim ele foi. Deixa eu te dizer, Deus recompensou a cada um de nós pela obediência que tivemos aos nossos pais.
Deus me deu tantas coisas que meu dinheiro nunca compraria. Muitas e muitas bênçãos que eu não tinha pedido. Eu vou te dizer uma coisa supérflua demais. Em Arapiraca, eu ia para a academia, eram uns 15 minutos da minha casa. E todo dia que eu ia para a academia, eu pensava, queria que tivesse uma academia de frente à minha casa. Para eu só atravessar a rua. Nunca foi pedido de oração isso. Nunca. Eu só pensava. Quando eu vim morar aqui em Maceió, de frente ao meu prédio tem uma academia. Mas como Deus faz muito além, no próprio prédio tem uma academia também. Eu só pensava. Isso é a bênção da obediência. Falei uma coisa bem supérflua. Mas deixa eu te falar uma coisa rica. Que realmente vale muito. Sabe o que Deus me deu por obediência aos meus pais? Um marido. Um marido com M maiúsculo. Em obediência. Assim que eu consegui o marido, eu saí de Arapiraca e vim embora. Porque Deus presenteia a quem é obediente. É a palavra dele, Deus não pode mentir. Você precisa ter essa convicção de que Deus não pode mentir. A palavra de Deus não volta para ele vazia nunca. Toda a palavra de Deus se cumpre. Quando ele diz que tem bênção para quem é obediente, tem bênção. E eu quero que você que é filho, você que é jovem que está me ouvindo, hoje, reorganize as suas prioridades dentro de você. Se você não escuta isso na sua casa, eu vou me aproveitar desse momento aqui e vou dizer para você, com toda coragem, não coloque os estudos acima de Deus. Não coloque a busca por dinheiro acima de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E sempre que você tiver que escolher, escolha o Senhor. Porque a vida só vai ficando mais difícil, com mais responsabilidades. Se você negligencia Deus agora, você vai negligenciar quando as coisas apertarem mais. Então a escolha é hoje. Hoje eu escolho colocar o Senhor em primeiro lugar. Mesmo que isso me custe. Mesmo que aparentemente eu saia no prejuízo. O Senhor vem em primeiro lugar. Quando o Senhor vem em primeiro lugar, a obediência é mais fácil de acontecer. Porque Deus é primeiro. E obedecer é o quê? Justo e agradável. Então, eu quero andar nisso aqui que a Bíblia me propõe. Eu quero agradar ao Senhor. Sabe, cada vez quando realmente vai ficar fácil obedecer, quando você enxerga que o seu ato de obediência ao seu pai e à sua mãe está sendo recebido por Deus. E é só você aguardar o volume de bênçãos que vai chegar até você. Porque Deus prometeu. A obediência em si, o fato de obedecer, já nos ensina tanto, já é algo tão rico. E Deus ainda faz questão de fazer muito mais além disso. Para finalizar, eu quero trazer só algumas aplicações práticas a vocês. Para fechar esse momento. A primeira é, ore por sua família. A oração não é um dos meios de resolver um problema. Oração é o primeiro e único meio de resolver um problema. Então, ore por sua família. Ore pelos seus filhos. Filhos, ore pelos seus pais. Guarde a sua família em oração. Eu me lembro as orações da minha mãe por mim dificultaram tanto as minhas oportunidades para pecar. Eu me lembro de uma amiga que eu tinha e minha mãe não gostava. Essa amiga era uma má influência sobre mim. E quando eu estava com ela, a gente sempre... ela me influenciava muito. Adolescente é muito influenciável.
E eu lembro que teve um dia que a casa da minha mãe e da minha avó eram perto uma da outra. E eu saí de casa e disse, mãe, eu vou para a casa da minha avó. Ela fez, tá certo. E aí eu fui, no caminho tinha essa minha amiga. E quando eu estava perto de onde ela estava, eu disse, rapaz, eu vou para lá, minha mãe nunca vai saber. Minha mãe não quer que eu vá, mas ela não está aqui, ela não vai saber. E eu lembro como hoje, eu botei o pé na varanda, assim, na calçada, ela estava tipo aí onde está a Polly. Eu botei o pé na calçada, quando eu botei o pé, meu telefone tocou. Alô, minha mãe, você está onde? Aquilo me pegou tão desprevenida. Eu fiquei tão assustada com aquilo ali. Que eu disse, gente, Deus contou para minha mãe. A unção estava tão forte naquele telefonema que eu não consegui nem mentir. Eu disse, mãe, eu estou aqui na calçada para ver fulana. Ela falou, saia daí agora e vá para a casa da sua avó. Eu desliguei o celular, guardei e fui para a casa da minha avó. Porque a oração vai revelar os mistérios do seu filho para você. Você pode nem ter o dom profético, mas orando pelos seus filhos, Deus revela só os dele para você. Então, ore por sua família. Guarde a sua família em oração. Porque, quando eu passei por aquela crise do ateísmo, eu fazia perguntas muito filosóficas para os meus pais. Eles não sabiam responder nenhuma. Mas sabe que argumento filosófico não salva o coração de ninguém? Sabe o que eles fizeram e foi muito mais importante que argumento filosófico? Eles viveram o evangelho diante dos meus olhos. E isso é mais importante que qualquer argumento. Os argumentos eu encontrei depois. Viva e ore pelos seus filhos. Minha mãe, depois ela foi dizer para mim, Amanda, naquele tempo seu, eu orava tanto por você. Eu quero deixar claro para você que foi difícil. Eu tenho essa cara de santinha, mas foi difícil, bastante. Meu professor dizia assim, Amanda, Deus, ele era crente. Ele disse, Amanda, Deus fez você nascer no século 21, porque se você tivesse nascido no período das grandes guerras, você que tinha mandado explodir as bombas tudo e tinha feito a bagunça toda. Então foi difícil, mas ela estava me guardando em oração. E no tempo de Deus, as orações começaram a surtir efeito. Então ore por sua família. O passo 2 é, passem tempo em família. Fique junto com a sua família. Um dia desses eu fiquei assustada quando eu vi uma pessoa no ensino médio. Eu disse, qual é o seu horário de estudo? Gente, a menina estudava manhã, tarde e noite. Não existe isso. Que tempo esse adolescente passa com os pais? As pessoas estão ficando loucas. Sabe onde foi que eu quase me tornei uma ateia? Ficando na escola. Não existe isso de você passar o dia inteiro. Que loucura. Você acha que a única coisa que as escolas ensinam é português e matemática? Você está muito por fora. Muitas outras coisas estão sendo ensinadas. Amanda, você está dizendo para eu tirar o filho da escola? Jamais. Eu estou dizendo, passe tempo com os seus filhos. Você que é filho, passe tempo com os seus pais. Porque a família e a igreja são os únicos lugares da sociedade que realmente são um lugar de refúgio, de defesa. Onde as armas do inimigo encontram muita dificuldade para entrar. Quando eu fui para a faculdade, eu gosto de brincar dizendo que eu passei por 2 grandes crises na minha vida. Uma foi essa do ateísmo e a outra foi quando eu comecei a abraçar ideologias muito perversas. Elas se vendem como bonitas, mas elas são muito perversas e anticristãs na sua raiz. Então, seguir essas ideologias, consequentemente, nos afasta do Senhor. Então, essa segunda crise foi ter abraçado essas ideologias. E eu me lembro que eu não cheguei para contar para ninguém, tipo, eu estou acreditando nisso agora. Guardei, fiquei em silêncio. Mas um dia eu sentei com meu irmão na sala, a gente foi conversar sobre abobrinha.
Conversando sobre isso, ele percebeu a influência dessas ideologias na minha fala. E ele disse, Amanda, o que é isso aí que você está pensando? Uma conversa de sofá com meu irmão me livrou dessas ideologias. E eu voltei para a faculdade com os olhos bem abertinhos. Eu não vou comprar essa ideia. Isso aqui é mentira. Uma conversa dentro de casa. A casa é o lugar que nos livra dessas mentiras da sociedade e das mentiras do diabo. A igreja é esse lugar. Então passe tempo com a sua família, mesmo que seja para conversar besteira. Só a presença da família já é muito influente sobre a vida de um indivíduo. Se não fosse Deus e a minha família, hoje eu não estaria aqui falando sobre Cristo. Eu poderia estar até falando, mas convencendo outras pessoas a não acreditarem em Cristo. Mas Deus e a minha família me guardaram desse caminho. Passe tempo com a sua família. Em terceiro lugar, cumpra o chamado junto com a sua família. Lembra que quando eu disse, quando Deus chamou Abraão, Deus também estava chamando os seus descendentes. Eu cresci aqui na igreja, vendo ministros de fora chegarem. Eles ministravam enquanto seus filhos ficavam dentro dos gabinetes, sem participar do culto. Eu achava tão estranho. Por que eles não sentam para ouvir a palavra? Eles ficavam dentro do gabinete brincando. O tempo passou e todos nós crescemos. E eu vou te dizer, não foi bom o fim desses jovens. Porque não existe essa de você cumpre o chamado enquanto o seu filho, sabe? Não, vocês cumprem o chamado. Quando nós fomos para Arapiraca, uma coisa que meu pai e minha mãe sempre deixou claro para a gente é, Deus nos chamou. Não Deus chamou a mim e a nós dois apenas. Deus nos chamou. Amanda, você vai ensinar no departamento infantil porque Deus lhe chamou. Vocês vão entrar no louvor porque Deus lhe chamou. Então nós tínhamos essa certeza de eu faço parte também. Não cumpra sozinho o seu chamado. Cumpra junto com a sua família, junto com os seus filhos. Deus está olhando para o todo. Ele não olha apenas indivíduos, Ele está olhando o conjunto. Quando Deus chamou você, adulto aqui, homem, mulher, pai e mãe, quando Deus lhe chamou, Ele também viu seus filhos. Se seus filhos moram com você, é a sua casa que foi chamada para isso. Cumpram em conjunto. Outra coisa, o filho mora com você, ele não tem poder de escolha se vai ou não para a igreja. Básico. Uma vez eu e meu pai encontramos um rapaz que frequentava a igreja, ele tinha um filho, e eles frequentavam a igreja, esse rapaz do nada sumiu, e a gente encontrou ele na rua, meu pai fez, ei fulano, cadê você? Saudade de você, cadê você na igreja? Ele disse assim, pastor, eu não consegui ir porque meu filho se cansa muito de andar de casa para a igreja. A gente ficou tão abismado que quando o rapaz saiu, eu e meu pai, a gente ficou altamente escandalizado com isso. Como assim? Se uma criança está cansada de andar, a gente aqui está morto já. Não tem essa opção. Eu tenho lembranças, eu deitada no sofá de casa assistindo o meu programa. Minha mãe, se arrume e vá para a igreja. Mãe, eu não quero ir hoje. Se arrume e vá para a igreja. Não dê a opção de seu filho faltar. Ele não tem a opção de faltar. Quando ele sair da sua casa e se casar, ele vai ter as próprias escolhas para fazer. Mas enquanto na sua casa, você decide. Outra coisa, se o seu filho tem um celular, eu vou guardar minhas opiniões apocalípticas, né, Mona, sobre isso. Deixa eu só falar o que é mais gentil. Se seu filho tem um celular, eu vou lhe trazer uma revelação aqui para você, tá?
Vai ser bem forte, os diáconos se preparem. Quem comprou um celular? Foi você? O dinheiro foi seu? Então o celular é seu. Está emprestado para o seu filho. E eu vou te dizer, privacidade. Uma criança e um adolescente, a privacidade dele é para orar. Eu quero privacidade para orar. Amém. Então tenha privacidade. Mas privacidade para qualquer outra coisa. Privacidade foi uma palavra que eu só conheci na prática quando eu casei. A primeira vez que eu e Mateus saímos depois das 10 horas, a gente até... Tá tudo certo? A gente está saindo depois das 10 horas. Privacidade. Não se... Em casa, com pai e mãe. Privacidade com o celular. O celular é seu. Você deu, você pagou, é seu. No dia que você quiser ver, você vê. Adolescente, quando se apaixona por alguém, tem uma semana que conheceu, já se apaixona, declara amor eterno. Toma aqui a senha do meu celular. Um destrava o celular do outro, mexe nas redes sociais como prova de amor. Se está dando prova de amor para quem conhece há uma semana, pode provar o amor para o pai e para a mãe que conhece desde sempre. E pode dar a senha também. O que é isso de o pai e a mãe não poder ver o celular? Não só pode, como deve. Eu lembro que adolescente eu tinha o meu celular, a hora que dava na telha da minha mãe, dela pegar meu celular e ficar com ela pegava. É por isso que hoje você me manda mensagem e eu demoro 3 semanas para responder. Não é pessoal, é porque eu não sou ligada ao meu celular. Minha mãe pegava... Eu lembro daquela amiga que eu falei? Ela mesma. E a gente mandava mensagem no celular. E toda vez que minha mãe via que eu estava muito perturbada em casa, ela ia rapidinho no meu celular e pegava. Passava meses com ela. Ela só me dava quando ela queria. E outra, ela lia as minhas mensagens. Eu sabia porque ela chegava para mim no outro dia e dizia: que mensagem foi aquela que fulana mandou para você? Assim, assim, assado. Sabe o que isso, sabe a consciência que isso gerou em mim? A minha mãe pode ver minhas mensagens a qualquer momento. Eu vou ter cuidado no que eu falo. Amém? O seu filho vai ficar com muita raiva no momento, mas depois, hoje eu reconheço o que a minha mãe fez e eu agradeço a ela. Sabe por quê? Aquela amiguinha lá, ela não é mais minha amiga. A amizade, claro que não durou. Mas sabe o que permaneceu? O laço entre eu, meu pai e minha mãe. Que foi guardado naquele momento, por causa da sabedoria dela. De ir além da minha birra e tomar o celular de mim. Amém? O outro passo é, que eu acabei falando sobre isso agora, cuidado com as influências que você permite estar perto da sua família. Criança, adolescente não tem o olhar para perceber uma influência ruim, mas um pai e uma mãe, guiado pelo Senhor, tem esse olhar. Não deixe, acabei de falar sobre o celular, não deixe que chegue na sua casa pessoas com a língua perversa para falar mal. Eu me lembro de pessoas que foram na minha casa querendo falar mal do pastor Emiliano e da Maísa. E eu ouvia meu pai e minha mãe defendendo eles e dizendo: não é bem assim não, pense melhor. Defendendo. Mais de uma vez. E teve um momento que eu pensei: por que eles estão defendendo o pastor Emiliano? Não, deixa eu explicar. Não é que eu achava que eles eram errados. Mas eu pensava assim, cara, ninguém vai saber que essa conversa existiu. Por que eles estão lutando nisso aqui? Qual o sentido? Mas sabe o que aconteceu? Muitos anos depois, as 2 filhas dele vieram para cá, para Maceió. E eu orei ao Senhor e disse: Deus, me guia qual é a igreja que eu vou congregar. E quando nós chegamos aqui no estacionamento, Deus falou comigo: essa é a igreja. E eu fiquei em silêncio e disse: eu não vou falar nada para não influenciar Mateus, que eu quero que Deus fale com ele também. Quando eu calei o pensamento, Mateus disse: essa é a nossa igreja. E nós viemos congregar aqui. Rebeca não veio para cá porque eu estava aqui. Ela fez a mesma coisa, ela orou ao Senhor. E o Senhor disse: essa é a sua igreja.
Agora eu te pergunto, se lá atrás os meus pais tivessem se juntado com pessoas para falar mal do pastor Emiliano e Maísa, eu estaria aqui? Fique muito atento às influências que você permite na sua casa. Porque você não sabe lá na frente com quem seu filho vai cruzar caminho. E você pode, por causa de um descuido, impedir o que Deus quer fazer na vida do seu filho. Porque eu vou te dizer, eu me considero, eu falo isso aqui não para agradar ninguém. Eu falo diante do Senhor com muita seriedade. Deus sabe como eu cheguei aqui nessa igreja. E Deus sabe o que a convivência aqui tem transformado em mim. Deus sabe que eu precisava voltar para cá. Essa era a minha igreja, eu saí daqui, fui para Arapiraca. Mas Deus tinha algo para terminar comigo aqui. Então seja sábio com o tipo de conversa que você permite que aconteça na sua casa. Porque seu filho pode estar dentro do quarto e ouvindo tudo. Tenha cuidado com as influências. Resumindo guarde a sua família. Seja sábio para que chegue aquele tempo que o seu filho possa dizer, agora eu conheço o Deus dos meus pais. Não é só o Deus do meu pai e da minha mãe, é o meu Deus. Guarde a sua casa em oração. Amém? Eu quero orar rapidamente com vocês. Antes disso, eu queria fazer uma oração rápida pelos filhos, adolescentes que estão aqui. Se você mora com seus pais, pode ficar em pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração por você. Vai ser rápido. Amém. Vocês três podem vir aqui na frente? Não vou expor não, tá? Só quero orar mesmo, vocês quatro. Amém. Você pode ficar de pé. Sabe que Deus separou eles quatro para estarem aqui? Se eu te chamar para orar por eles, você faz isso com todo o seu coração? Então vamos orar por eles. Amém? Senhor, nós oramos por esses 4 jovens nesse lugar, porque reconhecemos, Pai, que o Senhor os trouxe para cá. E nós oramos, Pai, porque sabemos que quando o Senhor se revela a uma pessoa, toda a vida e destino dessa pessoa é mudado. Nós oramos, Senhor, por esses 4 jovens, para que a partir de hoje, a vida deles absolutamente não seja mais a mesma. Nós oramos, Senhor, para que a cada dia eles possam conhecer quem Tu és. Eu oro, Senhor, porque eu tenho convicção de que o Senhor tem algo com cada um deles. Sei que eles não vieram aqui em vão. E nós oramos, Pai, para que os Teus sinais se manifestem sobre a vida deles. Pai, eu te peço que confirme essa palavra para eles. No nome de Jesus. Nós oramos por isso. Amém. Eu posso impor as mãos sobre vocês? Posso. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã e por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, a Tua bondade e o Teu favor e somos gratos por isso, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar, amém? Existe alguém aqui que nunca confessou o Senhor e gostaria de fazer isso nessa manhã? Entregando o seu coração a Jesus. Alguém aqui que
deseja ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Amém. Alguém que deseja oração para cura? Então, amém. Sejam abençoados, amém?